as pessoas relativamente a isto. O rei viaja depois para a Inglaterra. Em Londres, torna-se cavaleiro da Ordem da Jarreteira, a mais importante e a mais antiga distinção britânica. Mas um dos objetivos da viagem não é conseguido: arranjar noiva. Vê-se que ele tem um desejo muito grande de casar, e casar com uma princesa inglesa, ou uma grande aristocrata inglesa, que ainda fosse da família real, não é? Portanto, há esse desejo muito grande nele, porque ele sentia que casando poderia haver maior estabilidade para a monarquia. O coração do rei estava, no entanto, reservado para essa viagem. No regresso a Portugal, Manuel passa por Paris e prende-se de amores por uma estrela de music-hall que em 1909 começava a despontar nos palcos da Cidade de Luz. Ele janta no restaurante, há até uma preocupação com um possível atentado, como foi muito comum ao longo do reinado dele, e depois resolvem levá-lo a ver um espetáculo musical onde atuava a Gaby Desley. A seguir levam-no ao camarote, porque ele gostou da atriz, levaram-no ao camarote e logo aí nasceu uma paixão entre os dois, que logo nessa noite foi uma noite, portanto, de amor para o Dom Manuel e para a Gaby. 3 meses antes da Revolução Republicana, em julho de 1910, o romance entre Manuel e Gaby vive os dias mais exuberantes. O casal perde-se durante quase um mês no Bussaco. O rei tinha 20 anos e a atriz 27. Neste refúgio natural e sem a comitiva que normalmente seguia o rei, Manuel gozou um dos raros momentos de autêntica liberdade. A paixão ainda continuou no exílio e fez muitos cabeçalhos na imprensa, em Portugal e no estrangeiro. Diziam que ele lhes dava muitas coisas, automóveis, joias e tal. Quer dizer, ela também não era muito discreta quando cá vinha, não é? E ele teve um grande desgosto quando ela morreu. Apesar de ser muito absorvido pelos assuntos do Estado, os assuntos do coração também não escapavam ao jovem rei. Ele tinha muito interesse pelo belo sexo, digamos. Apreciava muito a beleza feminina também. E quando vê alguma que está mais bonita, ele utilizava até assim uma expressão interessante lá entre eles, que dizia: "Vi a condessa de tal e está uma pêssega de embasbacar." Manuel vai finalmente encontrar noiva quando já está a viver em Inglaterra. O rei casa com uma princesa alemã, Augusta Vitória, que ainda era sua segunda prima. It was all arranged by his mother and her father, and he proposed marriage within half an hour of first meeting her, and she accepted. They were the same age. Manuel e Augusta tinham 23 anos quando se casaram no sul da Alemanha, em Sigmaringen. A cerimónia foi no castelo da família da noiva e o rei fez questão de casar em cima de um caixote com terra portuguesa. As festas duraram 2 dias e depois o casal partiu para Munique. Manuel casou 3 anos depois de ter saído de Portugal em condições dramáticas. Estava a jantar no Palácio de Belém com o presidente do Brasil a 3 de outubro de 1910, quando a Revolução começou a agitar-se. O banquete foi apressado e o rei passou a noite em claro a seguir os acontecimentos no Palácio das Necessidades. A artilharia revolucionária atacou o palácio sem parar e na manhã seguinte o governo decide mandar o rei para Mafra para o proteger. Mas não havia homens suficientes para guardar Dom Manuel II. É aqui que o monarca passa a última noite em Portugal. No dia 5 de outubro, embarca então com a mãe, Amélia, e com a avó, Maria Pia, na Ericeira. Manuel pretende seguir para o Porto e daí responder ao ataque republicano. Mas é demovido. Ninguém quer assumir responsabilidades pelo que lhe possa acontecer. A família real parte para Gibraltar, no iate Amélia, e depois vai para a Inglaterra. Começam os 22 longos anos de exílio de Manuel. Um desterro sem regresso. Na viagem, o rei escreve esta carta ao presidente do governo, Teixeira de Sousa. Sou português e sê-lo-ei sempre. Tenho a convicção de ter sempre cumprido o meu dever de rei e de ter posto o meu coração e a minha vida ao serviço do país. Espero que ele o saberá reconhecer. Viva Portugal! Nos primeiros anos do exílio, Dom Manuel II vive em tensão permanente com os vários movimentos monárquicos que desejam ardentemente repor o regime.
Muitos dos monárquicos pensavam que ele não se empenhava suficientemente em retomar o trono e na reposição da monarquia. Ora, isso não é verdade. Ele realmente estava interessado e queria a reposição da monarquia. Acontece é que ele via que as coisas estavam a ser feitas de maneira que não estavam a ser bem preparadas e bem organizadas. Eles queriam preparar um referendo em que o povo português se decidisse se queria manter a República que tinha ou recomeçar uma nova monarquia com uma Constituição diferente, com leis diferentes. Nesse aspecto, Dom Manuel II não gostou muito de que lhe dissessem que não era recomeçar a monarquia que tinha sido interrompida pela força em 1910, mas que a proposta era fazer uma nova monarquia. À procura de um novo rumo para a sua vida, quando a Primeira Guerra Mundial começa, Manuel alista-se na Cruz Vermelha Britânica. A ficha de inscrição do rei está nos arquivos da Cruz Vermelha de Londres. Manuel fica responsável pelo departamento de ortopedia e cria uma rede de hospitais ortopédicos para tratar os feridos e os mutilados da guerra. Nos livros do Comitê Conjunto de Guerra está o relatório final feito pelo rei sobre o trabalho que produziu durante 4 anos. As esperanças de uma restauração da monarquia em Portugal vão se esbatendo e no final da guerra, Manuel decide colecionar livros antigos portugueses do século XVI. Porque sabia que o século XVI era o grande século dos portugueses e ele queria lembrar aos seus compatriotas a grandeza de Portugal e inspirá-los a uma grandeza moderna. A ideia transformou-se numa paixão. Ao longo de 13 anos, o rei leu e estudou a literatura antiga portuguesa e produziu 3 catálogos. As suas descrições ainda hoje são usadas no comércio livreiro e Manuel é considerado um dos mais importantes bibliógrafos portugueses do século XX. O rei trabalhou com uma das mais antigas livrarias londrinas, especializadas em livros raros e de coleção, a Meggs & Brothers. Era considerado o melhor cliente. Ele não tinha dinheiro para pagar estes livros eram todos dispendiosíssimos. Ele doou-os à Fundação da Casa Bragança, ele morreu com esta dívida para com a Magos, e o Salazar, dadas as boas relações com a família Bragança e dada esta doação que ele fez à Fundação e a Portugal, decidiu ressarcir esta dívida e pagar a dívida para com a Magos. Graças a esse dinheiro, estamos hoje aqui. Esta casa foi comprada com este dinheiro. Dom Manuel II não teve tempo de terminar o trabalho. Deixou pronto o 2º volume do catálogo. A 2 de julho de 1932, o rei morre de repente, asfixiado por um edema da laringe, depois de ter sido observado por 2 médicos que apenas o aconselharam a repousar. And his last words as he held a crucifix were, I shall be the last king of Portugal. A morte do rei português foi um choque para os habitantes de Twickenham. All the school children, the convent school, you know, there's a convent there. The convent school, and from St James, as we all line the route on the pathway, so that we were there to say goodbye. Salazar permitiu o regresso do corpo do rei a Portugal e a 2 de agosto o caixão com os restos mortais de Dom Manuel II chegou a Lisboa, transportado pelo cruzador inglês Concorde. Houve missa na igreja de São Vicente de Fora e Manuel juntou-se ao pai e ao irmão no Panteão Real. Dom Manuel II quis que o seu património e o dos seus antepassados se mantivesse unido e fosse usufruído pelos portugueses. Deixou a sua vontade expressa num testamento e, para cumprir o desejo do último rei de Portugal, nasceu a Fundação Casa de Bragança, instalada no Paço de Vila Viçosa, o palácio preferido do monarca. Tratava-se exatamente de preservar uma memória que eu imagino que em 1915 o rei sentiria que estava a ser um pouco maltratada e que esperava que as gerações vindouras pudessem olhar de uma forma diferente. Através de um património que, sendo vasto e sendo fundamental e estando presente nos vários momentos importantes da história de Portugal, ele gostaria que não fosse disperso e fosse interpretado de forma adequada. A vida de Manuel foi uma sequência de curvas do destino. Fez-se rei sem estar previsto.
Quis reinar sem que o deixassem. Saiu do país sem pretender abandoná-lo. Amou Portugal acima da luta dos regimes e insistiu em construir na passagem estreita que o futuro lhe reservou. Talvez abrigasse a mágoa de uma dedicação que não foi correspondida e muitas saudades do país que viu pela última vez quando tinha 21 anos. My feeling is that he would have made a great figurehead and a great leader for Portugal. Although history has gone another way, we realise. Todos os portugueses chegam fora do país têm saudades gigantes de Portugal. Igual Dom Manuel. Eu lembro de ele me ter dito uma vez, uma coisa que me faz falta aqui em Inglaterra é a linda luz do crepúsculo em Portugal.